Oi, pessoal. Ontem nós tivemos o relatório NAS, né, com dados sobre os estoques de grãos dos Estados Unidos. E esse relatório ele trouxe projeções de estoques ainda maiores do que os que foram estimados pelo OSD de setembro. Então, para o milho foi estimado simplesmente 41,8 milhões de toneladas para esse ciclo, né, de estoque, que é quase 6 milhões de toneladas acima do que o OSD estimou. E essa abundância, né, de milho, ela adiciona quase 10 milhões de toneladas de milho de oferta, né, à nova safra. Então, para a gente ter estoques finais mais confortáveis, seria necessária uma produtividade abaixo de 11,4 toneladas por hectare, né, que seria cerca aí dos 180 bushels por acre, que é o cenário em roxo dessa tabela que a gente está projetando. E considerando também que as projeções de exportação dos Estados Unidos e de consumo de etanol também possam estar aí superestimadas, né, mas não é essa produtividade que a gente está vendo lá. A gente está vendo cerca de 11,6 toneladas por hectare, né, o equivalente a 185 bushels por acre, que é o cenário em vermelho. E essa produtividade poderia projetar um estoque de mais de 70 milhões de toneladas para 25, 26, que é simplesmente o maior nível que a gente vê nos Estados Unidos desde 2005. E isso tudo se soma, né, à produção da Argentina, da Ucrânia e do Brasil também. Né, nós temos uma estimativa de produção de milho safrinha em 112 milhões de toneladas, né, que é simplesmente a segunda maior safra já colhida aqui no Brasil. E a gente projeta uma produção total em 142,37 milhões de toneladas. E apesar de estarmos, né, com uma demanda interna bastante aquecida por conta do etanol, né, cerca de 23% do nosso milho, a gente estima, né, deverá ter vindo de origem, 23%, desculpa, do nosso etanol deverá ter vindo de origem do milho esse ano, né? Apesar disso, o nosso excedente exportável, ele ainda deve ser muito competitivo, especialmente no ano que vem. E aí, apesar de a gente já ter atingido o limite de preços ali em junho, agosto, né, os nossos preços estarem ali começando a dar uma leve recuperada, todo esse cenário de produção realmente muito grande, ele contribui para uma pressão a longo prazo dos preços. Né? E essa produção grande, ela se soma com a de outros países, né, Sol? E na Argentina também estamos vendo safras recordes, né, que inclusive está movimentando o mercado por aí. Né? Conta pra gente. É verdade, Cami, de fato, e para começar a explicar um pouquinho o cenário na Argentina, neste momento os mercados estão enfrentando uma nova turbulência cambial, né? Por quê? Porque o peso argentino sigue em desvalorização e isso claramente que está afetando o mercado, principalmente após a Bolsa de Cereais de Buenos Aires estimar uma safra de milho 25-26 em 58 milhões de toneladas, ou seja, bem acima de 53 milhões que já foram projetadas pelo USDA, né? Ao mesmo tempo, o que acontece com a Bolsa de Comércio de Rosário, porque é outro referente muito importante na Argentina. Bom, eles aí estão estimando uma safra recorde de 61 milhões de toneladas, contando com um aumento então de quase 17% na área plantada. Ou seja, não é somente mais produção, né? Estamos falando também de mais área que está entrando no jogo aqui na Argentina. No caso do trigo, o cenário é muito similar, né? Por quê? Porque a Bolsa também de Buenos Aires trouxe um tom mais baixista. Eles mantiveram a área de 6,7 milhões de hectares, mas subiram a projeção de produção para 22 milhões de toneladas. Então, só para comparar, Camila, o USDA está falando de 19,5 milhões de toneladas. E se isso se confirmar, então a Argentina vai ter maior produtividade desde 2010 para o trigo. Já no caso da soja, observa-se um retrocesso aí na área com uma clara tendência em queda que está acontecendo desde os últimos anos, né? Mas, bom, nesta safra, a estimativa para a soja argentina é que deve alcançar 48,5 milhões de toneladas. E, bom, por fim, falamos de uma produção total da Argentina que deve atingir 142,6 milhões de toneladas, ou seja, quase 9% acima para a nova safra. Esse, Camila, é o cenário mais claro para a Argentina, mas vamos ficar de olho para ver o que acontece nos próximos meses, né? Aí com o fator climático também para considerar.
Sim, aqui no Brasil, o fator climático também vai ser bastante determinante, né, agora, mas realmente é surpreendente, porque toda essa oferta, não só de milho, mas soja, trigo, né, tudo isso está se somando com a produção muito grande de todos os países os principais produtores. Né, isso está contribuindo realmente para um cenário baixíssimo no longo prazo de preços, né, o que já está trazendo preocupação, inclusive, para a rentabilidade do produtor no ano que vem. Né? Então, produtor, nos acompanhe para você seguir por dentro das oportunidades, tá? Basta acessar aqui o QR Code aqui na tela para você se tornar nosso assinante. Obrigada, Sol, obrigada, pessoal. Obrigada, Carmen.